Bom, pessoal, vamos para a terceira aula das mini aulas, né? Da série mini aulas. E nessa aula eu vou ensinar vocês a fazerem a solda na cera. Como eu vou mostrar para vocês? Eu vou usar a pecinha que nós fizemos na primeira aula e a aliança que nós fizemos na segunda aula. Nós vamos fazer um anel como se fosse um solitário, né? Então, para fazer essa junção e fazer essa solda, eu vou usar uma ferramenta do kit que vai no curso de modelagem cera, são as espátulas e as limas, né? Grossa. Esse kit é que acompanha o curso. No caso eu vou usar essa aqui que se chama Lecron. Essa que ela tem como se fosse uma faquinha numa ponta e como se fosse uma colherzinha na outra ponta, e o gotejador que ele tem uma ponta mais fina de um lado e uma ponta um pouquinho mais grossa na outra. Para fazer a solda existem duas formas. Se você tem condições de comprar o ferrinho de solda, o meu tá bem judiado, já tá bem usado, ele deve ter... Olha, esse ferrinho acho que tem uns 10 anos, eu garanto para você. Ele é um ferrinho de solda da Tramontina, ele é 25 watts, 127 volts, 25 watts, ele é bem fraquinho. Qual a função dele? Ele faz a vez do pirógrafo, né? O pirógrafo ele é um custo alto, e isso aqui você compra, você vai pagar 18, 20 reais. E ele tem essa função, ó. Ele segura a cera na ponta dele, por ser fraquinho, é 25 watts, tá vendo? Ele goteja, ó. Ele segura a cera na ponta. E para regular a temperatura, o que eu faço? Eu solto esse parafuso aqui, puxo um pouquinho para frente, ele vai ficar mais frio. Se eu empurro mais para trás, ele fica mais quente. Dependendo da cera que eu usar, como eu estou usando a cera verde, eu deixo sempre ele nessa medida aqui, para cera ferro, quanto a verde, a roxa, essa aqui, ou a azul, ele dá o mesmo efeito. Agora, quando eu vou usar a cera vermelha, essa cera injetada, aí eu deixo ele um pouquinho mais longo, porque senão ele queima a cera, tá vendo? Ele sai, não sei se dá pra você ver, mas ele solta fumaça até, ele queima a cera. Porque essa cera, o ponto de fusão dela é bem baixo. Bom, explicando isso, vamos para a segunda forma de se fazer a solda. Existe a lamparina, né, que você coloca o fluido de isqueiro ou querosene, e eu uso a vela. Eu tenho esse copinho, né, um porta-vela, coloco uma vela e eu esquento daí o gotejador. Eu esquento a ponta dele, deixa eu colocar aqui do lado. Eu vou esquentar a ponta do gotejador e ele dá o mesmo efeito, tá vendo? Ele funciona da mesma forma. Então, como nós vamos fazer dois lados, né, são duas soldas, eu vou fazer uma solda com o ferro de solda e um lado com o gotejador, com a vela, tá ok? Então vamos lá. Com a aliança que eu já fiz, eu vou colocar ela no tribulé de medida. Se você tiver um tribulé de madeira, pode ser. E aqui, ó, nós vamos medir com o paquímetro. Lembra que nós fizemos com 5,5, né? A caixinha, o chatãozinho, 5,5. Então eu vou vir com
o compasso, abrir e marco aqui. E o que agora eu faço? Com essa espátula de corte, eu corto de um lado e do outro. Ela, como ela tá nova ainda, né? Você pode afiar o corte dessa lâmina, né? Para ficar. Ou se você tiver condições, você compra o cabo de bisturi e usa o bisturi. Ele corta bem mais, né? Ele vem aqui. Bom, feito o corte, nós temos então a possibilidade já de soldar. Tá aqui a pecinha no lugar. O que eu vou fazer? Vou usar o ferro de solda para soldar um dos lados. Deixa eu pegar o ferrinho de solda. Como sou canhoto, então é tudo ao contrário aqui. Tá aqui. Centralizo. Tento deixar na medida para prender bem ele aqui. Pego um pedacinho de cera e pego um pouquinho para dar a solda. Faço um pontinho. Tá soldado esse lado. Agora o outro lado eu vou fazer a solda com... Deixa eu pôr aqui. O outro lado eu vou fazer com o gotejador. Nós ajustamos aqui. O outro lado. Pego o gotejador. Esquento a ponta. Pego um pouquinho de cera e faço a solda. Tá soldado no lugar. Temos um solitário aqui. Aí agora eu vou dar o acabamento na solda. Eu pego e vou colocando cerinha no lugar. Outro lado, eu vou usar o ferro de solda. Ele faz a mesma vez, só que ele é mais rápido, né? Feito isso, dou um acabamentinho por dentro, também com a solda. E nós temos o solitário. A solda foi feita aqui. E agora você vem com a lima, né? Com a lima e dá um acabamento final. Então, hoje eu passei para vocês como usar o ferro de solda ou a lamparina ou até mesmo uma vela, usando o kit de ferramenta que eu envio com o curso. Ok? Então essa foi a terceira aula. Até amanhã.